Bom dia! Hoje vamos apresentar o trabalho da matéria de Planejamento Urbano e Regional sobre a Baixada Santista. O município escolhido foi o de Mongaguá. Mongaguá é uma palavra indígena que significa água pegajosa, nome dado pelos índios guaranis que viviam às margens dos rios Mongaguá e Guapel. No século XVI, segundo historiadores, emissários de Martim Afonso de Souza, em suas viagens pelo litoral paulista, paravam em Mongaguá para descansar. Aos poucos foram surgindo moradores fixos e, consequentemente, as primeiras propriedades. Parte do território atual de Mongaguá situava-se, naquela época, na capitania de São Vicente e outra na capitania de Itanhaém. Em 1776, o sítio de Mongaguá foi arrematado em um leilão público pelo coronel Bonifácio José de Andrada, o pai do patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada e Silva. A propriedade foi vendida ao padre João Batista Ferreira e, posteriormente, a Antônio Gonçalves Nobre, Manuel Bernardes Muniz e Heitor Peixoto. Após a Segunda Guerra Mundial, Mongaguá começou a se desenvolver. A construção da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, ligando Mongaguá a São Paulo, deu um grande impulso ao crescimento do distrito. Em 24 de dezembro de 1948, foi criado o Distrito de Mongaguá. Com a criação do Distrito de Mongaguá, o desenvolvimento do setor comercial teve um grande impulso. Em 1959, Mongaguá foi elevada à categoria de cidade, pela criação do município. Distrito criado com a denominação de Itariri pelo Decreto Estadual de 30/11 de 1938, subordinado ao município de Itanhaém. No quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 1943, o distrito de Itariri figura no município de Itanhaém. Pela lei estadual, o distrito Itariri tomou a denominação de Mongaguá. Em divisão territorial, datada de 1/7/1950, o distrito Mongaguá figura no município de Itanhaém, assim permanecendo em divisão territorial data de 1/7/1955. Elevada à categoria de município com a denominação de Mongaguá pela lei estadual de 18/2 de 1959, sendo desmembrada do município de Itanhaém, sede no antigo distrito de Mongaguá, constituído do distrito sede instalado em 1/1 de 1960, em divisão territorial datada de 1/7/1960. O município é constituído do distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2014. Aqui podemos ver aonde fica a localização de Mongaguá dentro do estado de São Paulo. Aqui destacamos o município dentro da Baixada Paulista. Segundo o último censo, a população é de cerca de 46.293 pessoas. A distância entre a cidade de São Paulo e a cidade de Mongaguá é de 99 quilômetros. O tempo estimado do percurso da viagem entre as duas cidades é de aproximadamente 1h e 17 minutos. Já em linha reta, a distância entre São Paulo e Mongaguá é de 61 quilômetros. O município de Mongaguá é composto por 12 bairros: Flórida Mirim, Itaguaí, Juraçara, Agenor de Campos, Plataforma, Itaoca, Jardim Praia Grande, Vila Atlântica, Vera Cruz, Pedreira, Centro e Vila São Paulo. Além disso, contém 2 aldeias, a Aldeia Itaoca e a Aldeia Aguapeu. Neste mapa, temos o uso e ocupação do solo, e nele podemos ver que grande parte do município de Mongaguá tem uma cobertura vegetal. Em vermelho, temos as residências para moradia. Em amarelo, residências para veraneio e moradia. Em laranja, logo de frente com a praia, temos residências para veraneio. Em vinho, são os comércios, e em preto, chácaras e áreas indígenas. Aqui temos dados econômicos de São Paulo. O mapa mostra o PIB per capita de cada região. Em Mongaguá, o PIB per capita é de R$ 18.173,41. O município de Mongaguá contém 19 escolas,
12 parques, 12 hospitais e 10 clubes. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega é a que corta o município de Mongaguá. É estabelecido 8 macrozonas que estão inseridas em 3 macroáreas: macroárea de urbanização preferencial, macroárea de transição urbano-rural e macroárea ambiental. Na macroárea de urbanização preferencial, tem a macrozona de urbanização turística, central, consolidada e em consolidação. Na macroárea de transição urbano-rural, tem a macrozona de ocupação sustentável ou controlada e a ocupação restrita. Na macroárea ambiental, tem a macrozona de preservação permanente e a indígena. A macrozona de urbanização turística compreende a faixa urbana da área litorânea, que se estende entre o oceano e a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, até a macrozona de urbanização central. Nessa área, a ocupação predominante é de habitação de uso ocasional, para fins turísticos. Tem também algumas moradias de uso permanente, local de residência, em sua maioria de população idosa. À medida que se aproxima da macrozona de urbanização central, o índice de verticalização é mais intenso. A ocupação vertical, contudo, é esparsa e distribuída ao longo da orla marítima, com a presença de edifícios novos e em construção. Deve-se destacar que o processo de verticalização da orla é menos acentuado do que em outros municípios da região. Os estabelecimentos de comércio e serviços presentes são sazonais, abrindo somente em alta temporada. Nessa macrozona está situado o Parque Turístico Ecológico A Tribuna, a rede de água, energia elétrica, rede de esgoto, asfalto e coleta de lixo. A macrozona de urbanização central compreende as áreas cujo processo de ocupação e parcelamento do solo ocorreu no início do século XX, em função de sua localização estratégica entre a orla marítima e o Parque Estadual da Serra do Mar, fazendo divisa com a Praia Grande. Nessa região estão reunidos os principais estabelecimentos de comércio e serviços que atendem a população, e ocorre trânsito mais intenso de veículos e pessoas. O padrão de ocupação é predominantemente horizontal, embora existam alguns edifícios verticalizados. A infraestrutura no centro conta com iluminação pública, saneamento básico, sistema viário e transporte coletivo. O centro urbano, onde se situa a maior parte das atividades econômicas de comércio e serviços como bancos, lojas de varejo, supermercados, cartórios, serviços públicos, incluindo a sede da Prefeitura, o Fórum e a Câmara Municipal, ginásios de esportes, biblioteca, centro cultural e unidades de saúde, além de áreas públicas de lazer e turismo como o calçadão e a feira de artesanato. A macrozona de urbanização consolidada e a macrozona de urbanização em consolidação compreendem áreas urbanizadas, localizadas entre a rodovia Padre Manuel da Nóbrega e a Serra do Mar. Caracterizam-se por concentrar a população residente do município, a qual consiste com residências destinadas ao lazer de alta temporada. Segundo a Agência Metropolitana da Baixada Santista, essas duas macrozonas, em 2006, concentravam mais de 70% da população, em 66% de domicílios do município. Tais macrozonas são dadas em parte de infraestrutura básica como iluminação pública, transporte urbano, coleta de lixo e estação de tratamento de água e esgotos. A macrozona de urbanização consolidada abrange áreas com alto índice de urbanização, boa disponibilidade de infraestrutura e equipamentos urbanos e baixo índice de verticalização, apresentando ocupações comerciais, de serviços e indústrias. As vias são em grande parte asfaltadas, embora isso se torne menos corrente no sentido em que se avança em direção à Serra do Mar. Já a macrozona de urbanização em consolidação corresponde a áreas em processo de urbanização, com infraestrutura e equipamentos urbanos insuficientes, sendo ocupada basicamente por residências destinadas a moradores fixos e por edificações comerciais de caráter local, de porte pequeno. Desta forma, na medida em que se avança para a Serra do Mar, em direção à macrozona de ocupação restrita, podem ser constatados maiores níveis de carências e diversas áreas passíveis de ocupação.
As construções, em sua maioria, são horizontais, de padrão médio e popular, ocorrendo eventualmente condomínios verticais, os que, segundo a AGEM, fazem parte de programas habitacionais, de parceria do poder público e privado. Vale ressaltar que em alguns loteamentos nas proximidades da serra, a ocupação é incipiente, com restrições de infraestrutura. Os bairros são desconexos e há pouco acesso ao transporte público. A macrozona de ocupação sustentável ou controlada caracteriza-se pelo processo de transição, que gradativamente consolida usos urbanos, e pela ocupação de chácaras de recreio, em conjunto com atividades rurais. Esta área é, em grande parte, recoberta por vegetação original típica de Restinga, o que implica na existência de restrições da legislação ambiental para o uso do solo. Há algumas vias abertas, que fazem parte dos loteamentos aprovados, porém sem ocupação, justamente em função da presença de bioma protegido. Dentro dessa macrozona, é possível identificar fazendas com ocupação tipicamente rural, áreas residenciais e de lazer, e de pequenos pesqueiros nas proximidades dos rios. Tais instalações coexistem com lotes urbanos de padrão popular ou precário, de forma bastante esparsa. A presença de comércio e serviços é incipiente e limita-se a pequenos bares, oficinas mecânicas, ferros velhos e etc. A macrozona de ocupação restrita corresponde às áreas com antigos loteamentos aprovados, onde não há vias públicas abertas ou infraestrutura urbana, sendo ocupadas basicamente por Restinga e Mata Atlântica, protegidas por leis federais. A macroárea de transição urbano-rural engloba duas macrozonas, a de ocupação sustentável ou controlada e a de ocupação restrita. Essas áreas podem ser consideradas como vetores de crescimento urbano, de forma compatibilizada com as características ambientais existentes, indicando e regulando o direcionamento de novos assentamentos, incentivado o turismo rural e ecológico e o desenvolvimento de outras atividades econômicas, como a agroindústria de pequeno porte não poluente. Além disso, o processo de urbanização dessa macroárea deve ser acompanhado de provimento de infraestrutura urbana, bem como da preservação do meio ambiente. A macroárea ambiental corresponde às macrozonas de preservação permanente indígena, que correspondem às áreas de preservação da natureza indígena. As áreas de preservação são protegidas por legislação estadual, na forma de unidade de conservação de proteção integral, através do Parque Estadual da Serra do Mar, administrado pela Fundação Florestal. Na macroárea indígena estão localizadas a Reserva Indígena do Iguapeú e a Reserva Indígena do Itaoca. O uso predominante do solo do município de Mongaguá é a Z1 AEP do Z1, zona que mantém os ecossistemas primitivos em pleno equilíbrio ambiental, ocorrendo uma diversificada composição de espécies e uma organização funcional capazes de manter de forma sustentada uma comunidade de organismos balanceada, integrada e adaptada, podendo ocorrer atividades humanas de baixos efeitos impactantes, e juntamente com as siglas Z1 AEP, sendo áreas especialmente protegidas. Nesse mapa, podemos ver o uso predominante do solo no município. Grande parte é Z1 AEP ou Z5. Decidimos escolher o bairro Centro para fazer a descrição do entorno. Lá, a grande maioria das fachadas são compostas por revestimentos cerâmicos ou, em algumas construções mais antigas, vemos o uso de pinturas comum. As calçadas da Avenida São Paulo têm cerca de 3 a 4 metros de largura e são de piso intertravado. Estão em bom estado. Porém, as ruas mais residenciais têm as calçadas mais comuns e estreitas. O bairro possui residências térreas e prédios com cerca de 10 andares, comércios de grande e pequeno porte. Os edifícios têm variações de alturas entre 2,70 a 35 metros. O comércio é composto por bares, restaurantes, supermercados, lojas de roupas, um shopping center, bancos, farmácias e hotéis. Aparentemente, o comércio
é para uso principalmente da população da área, e as distâncias não pareceu ser muito longas de um ponto a outro. Nessa área do bairro Centro, há apenas 2 instituições de ensino, um hospital e algumas áreas de lazer. Neste mapa, podemos localizar a ciclofaixa, o calçadão e alguns pontos de ônibus. O bairro do Centro é o local em que estão localizados os principais comércios e serviços essenciais à população. É o local também em que proporciona pontos turísticos de lazer como a Feira de Artesanato, a nascente do rio Mongaguá e o Parque dos Poços das Antas. O ponto negativo é que nessa área, talvez por ser muito comercial, tem um baixo número de residência, tanto que existe um estímulo à ocupação de áreas desocupadas destinadas à moradia. Assim como o bairro do Centro, o bairro da Plataforma também é um ponto turístico, devido à pesca e os quiosques de alimentação e produtos da região. Um ponto negativo é que, por conta da movimentação de pessoas, é um local onde ocorre um grande fluxo de carros, gerando congestionamento, havendo a necessidade de medidas para que isso não se agrave.